Nesse vídeo, abordaremos a história da criação e, baseado no exemplo de Eva, a importância de hoje conhecermos de fato a palavra de Deus a fundo. Aproveite e se inscreva no canal para não perder vídeos incríveis e nossos estudos bíblicos toda semana. A importância de conhecer a palavra de Deus é evidenciada através do exemplo de Eva, a primeira mulher criada, e sua interação com as instruções divinas. Como vemos em Gênesis, Deus ordenou ao homem que comesse livremente de todas as árvores do jardim, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta ordem foi clara e direta e estabelecia limites para a convivência do homem com o Criador. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e souberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Entretanto, a astúcia da serpente despertou dúvidas no coração de Eva. Como podemos ver em Gênesis 3:1, quando ela é abordada com uma pergunta enganosa: É assim que Deus disse? A serpente não revelou sua verdadeira intenção, mas insinuou que a ordem de Deus era restritiva. A maneira como a serpente se dirigiu a Eva não foi apenas um teste de obediência, mas uma tentativa de manipular a verdade e levar a mulher a questionar sua compreensão da palavra de Deus, que é soberana. Eva, sem querer, não repetiu exatamente o que Deus disse. Quando falou sobre não comer nem tocar na árvore, ela deixou de fora a palavra livremente, que mostrava o quão generosa era a oferta de Deus. Essa pequena omissão nos lembra o quanto é importante não só saber, mas realmente entender o que a palavra de Deus diz. Por não ter compreendido completamente, Eva ficou mais vulnerável à tentação, pois sua defesa não estava totalmente baseada no que Deus havia ensinado. Além de omitir informações, Eva também acrescentou uma frase que Deus não disse, transformando a ordem em uma proibição ainda mais severa. Essa contradição se torna aparente quando se compara as palavras de Deus e a resposta de Eva. É evidente que a falta de compreensão da verdade levou a escolhas que mudaram o rumo da história da humanidade. Esta situação ressalta a necessidade de a palavra de Deus ser profundamente enraizada no coração das pessoas, pois apenas assim poderá servir como uma fonte de força e resistência contra as tentações em nossas vidas. O exemplo de tentação enfrentado por Eva é comparável ao que Jesus enfrentou no deserto, conforme registrado em Mateus 4. Assim como Eva falhou em manter a integridade da palavra, Jesus resistiu a cada tentação, citando a Escritura com precisão. Essa reação assertiva do Senhor demonstra a eficácia de estar bem fundamentado na verdade divina. As lições extraídas da experiência de Eva são vitais, pois seu fracasso em lidar com a tentação se deveu à sua interpretação incorreta da palavra de Deus. Em conclusão, a história de Eva em Gênesis serve como um lembrete poderoso sobre a importância do conhecimento e da correta aplicação
da palavra de Deus. Este alerta é especialmente pertinente em um mundo onde a verdade e a interpretação podem ser moldadas por influências externas, principalmente nos dias de hoje, onde vemos valores invertidos e o que é errado, segundo a palavra do Senhor, sendo considerado certo e vice-versa. Na sociedade moderna, é comum observar uma inversão de valores que muitas vezes se afasta dos princípios bíblicos. Coisas que antes eram consideradas erradas ou imorais, agora são vistas como normais, enquanto valores tradicionais e espirituais são frequentemente descartados ou até ridicularizados. Do ponto de vista bíblico, isso reflete uma desconexão com os ensinamentos de Deus. Isaías 5:20 diz: Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Essa passagem alerta sobre os perigos de inverter os valores, pois isso leva a uma confusão moral na sociedade e à perdição. A inversão de valores também pode ser vista na forma como a busca pelo prazer imediato, o materialismo e o individualismo têm se tornado prioridades, muitas vezes em detrimento de princípios como a humildade, o amor ao próximo e a busca pela justiça. Para nós, é um chamado para permanecer firmes nos valores bíblicos, mesmo quando a sociedade em geral parece ir na direção oposta. Somente quando a palavra de Deus é, de fato, parte do coração do crente, é que se pode enfrentar e vencer as armadilhas do mal. As lições a serem aprendidas da saga de Eva nos incentivam a aprofundar nosso entendimento espiritual e a permanecer firmes na verdade divina, assim como nosso Senhor Jesus fez. Assim como diz a palavra em Salmos, T19, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Assim como uma lâmpada ilumina o caminho à frente, a Bíblia oferece direção e clareza para nossas escolhas e ações. Na escuridão das incertezas da vida, é a palavra de Deus que nos mostra a direção certa, evitando que tropecemos ou nos desviemos do caminho que Ele planejou para nós. Em 2 Timóteo 3:16, 17, é declarado que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Temos a necessidade de um relacionamento profundo com as Escrituras para a formação de caráter e conduta. Biblicamente, esse versículo nos lembra que as Escrituras têm múltiplas funções essenciais. Elas são úteis para ensinar, ou seja, para nos instruir sobre a verdade de Deus e seus planos para nós. Também são úteis para nos confrontar e corrigir quando nos desviamos do caminho certo. Além disso, a Bíblia serve para corrigir, nos ajudando a ajustar nossa conduta e atitudes para que estejam alinhadas com os padrões de Deus. Finalmente, ela é útil para instruir em justiça, nos guiando a viver de maneira que agrade a Deus e reflete a justiça divina em nosso cotidiano. Esses versículos complementam o relato de Eva, fornecendo uma base sólida sobre como interagir com a verdade de Deus. É essencial, portanto, que nós não apenas leiamos a palavra, mas a internalize, permitindo que ela molde e transforme nossas vidas. A necessidade de conhecê-la profundamente é ainda mais evidente em Apocalipse 1:3, que diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Esse versículo destaca a bênção que vem de se dedicar à palavra de Deus. Ele nos lembra que não basta apenas ler ou ouvir a Bíblia. É essencial também vivê-la. Aqueles que se comprometem a aplicar os ensinamentos bíblicos em suas vidas encontram verdadeira felicidade e orientação para seus caminhos. Esse versículo nos encoraja a sermos não apenas ouvintes, mas praticantes de verdade da palavra, permitindo que ela guie nossas ações
e nos aproxime cada vez mais do Senhor.